Bom, boa noite a todos. Hoje nós vamos assistir à apresentação A Guerra que Veio de Trem, com Roberto Matiello. Roberto, você está com a Oba, palavra. obrigado. Bom, boa noite a todos. Obrigado aí pela presença. Eu sei que hoje é um dia, não é o dia normal das nossas apresentações, e às vezes então a gente fica meio deslocado. Mas de qualquer maneira, como vai ser gravado, os que estiverem interessados vão ter oportunidade de assistir em uma outra ocasião. Hoje nós vamos falar da Guerra do Contestado. Eu coloquei um subtítulo, é a Guerra que Chegou de Trem. E nós, daqui a pouco, vamos tentar entender por que a guerra chegou de trem e o que é o contestado. Essa foto é um dos poucos túneis que existe. Existem alguns, mas não são muitos, os túneis dessa ferrovia. Ela ligava o sul de São Paulo até a cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ela chamava-se, que tem aí esse Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. Rio Grande, evidentemente, Rio Grande do Sul. Vamos em frente ali, por favor. Bom, então, para a gente ter uma noção do que foi essa guerra do contestado, a gente tem que fazer alguns esclarecimentos a priori, né? Os antecedentes dela. E um dos antecedentes foi a questão de Palmas. Palmas é uma cidade que fica onde é hoje Santa Catarina, né? A questão de Palma é o seguinte: existia nessa figura, no quadro número 1, está mostrado onde é a região de Palmas, né? Onde está essa cidade de Palmas. Esse terreno que está indicado aí, era disputado entre a Argentina e o Brasil, né? Então, essa disputa ficou conhecida como a disputa, a questão de Palmas, né? Porque a Argentina achava que a terra era dela, o Brasil achava que era dele, enfim, ficou essa disputa. E essa terra hoje fica, uma parte dela fica no Paraná e a outra parte fica em Santa Catarina, tá? E essa disputa, essa questão de Palmas, ela esteve viva durante 1890, no fim da monarquia, a 1895. E quem estava defendendo a tese do Brasil era o Barão do Rio Branco, né? E o Barão do Rio Branco, normalmente, em todas as questões territoriais que ele entrou, normalmente ele ganhava. Ele realmente era um político, ele era um camarada que sabia muito bem defender as teses do Brasil. E ele, no fim, ele acabou ganhando, o pedido dele acabou sendo aceito, e quem foi o intermediário, quem foi o juiz que deu ganho de causa ao Brasil foi um presidente dos Estados Unidos. Era o presidente daquela época dos Estados Unidos, era um tal de Cleveland, né? Que hoje é uma cidade, me parece, lá, né? E o Cleveland acatou as teses do Barão de Rio Branco e acabou cedendo essa parte de Palmas para o Brasil. Então, a gente vê aí o Barão do Rio Branco na foto número 2 e uma charge na número 3, que está o Barão do Rio Branco numa disputa do terreno, como se fosse uma criança, né? Como se fosse o rei Salomão, querendo repartir a criança ao meio, dando metade das terras para a Argentina, metade para o Brasil. Mas, na verdade, no fim das contas, a terra toda que estava em litígio ficou para o Brasil. E ficou para o Brasil, mas é interessante. Aí aconteceu o seguinte: para quem ia ficar? Para o estado do Paraná ou para o estado de Santa Catarina? Aí a questão de Palmas já virou uma questão de contestado. O Paraná querendo que a terra fosse do estado do Paraná e Santa Catarina que essas terras fossem de Santa Catarina, né? Então, essa é a questão. Da questão de Palmas, gerou-se a questão do contestado, né? Um contestava que era dele, outro que era dele. Enfim, ficou uma disputa que nós vamos ver durou alguns anos, né? De quem seria esse terreno. Vamos para frente ali, por favor. Então, mas era um terreno muito rico. Ele está aí na figura número 2, né? Está mostrado em verde o que era esse terreno de Palmas, né? Que estava exatamente entre o atual estado do Paraná e Santa Catarina. E ambos os estados estavam reivindicando a posse desse terreno, porque eram terras muito ricas, né? Principalmente tinha florestas
e cuja madeira era valiosa, e também tinha muitos campos de erva mate, né? E erva mate ali o pessoal do sul é uma riqueza, né? Então todo mundo queria. Então essa terra que veio para o Brasil ficou em litígio entre esses dois estados, né? E aí o governo federal é que tinha que decidir para quem ficava com essa terra, se ficava um pouco para cada um, enfim, como seria dividida essa terra que foi ganha que a Argentina queria para ela, né? Vamos para frente. Então, olha, essa é uma síntese da Guerra do Contestado. Como eu disse para você, o que era o Contestado? Era uma região de terras disputadas pelo estado do Paraná e Santa Catarina. Nós acabamos de ver isso daí. Devido. Volta para o anterior, obrigado. Devido a uma guerra entre os habitantes locais e o poder federal ter acontecido nessa região, a guerra ficou conhecida como Guerra do Contestado. Mas não foi uma guerra do Paraná contra Santa Catarina. Foi uma guerra civil que aconteceu nesse terreno, nesse território chamado Contestado. Por isso que a guerra, essa guerra civil que teve nessa região ficou conhecida como Guerra do Contestado. Mas não era entre estados, era entre o povo que morava nessa região, parte do povo que morava nessa região, e o governo federal. Quais eram as principais causas dessa guerra? Essa guerra durou de 1912 a 1916. A primeira causa da guerra, uma das principais, se não a principal, foi uma construção da ferrovia. Por isso que eu disse que a guerra chegou de trem. Uma ferrovia que unia São Paulo ao Rio Grande do Sul. Nós vamos ver por que essa ferrovia gerou essa questão, essa guerra. Questões econômicas pela exploração da madeira. Essa região era muito rica em madeira. Nós vamos ver daqui a pouco também fotos. Era realmente uma região riquíssima em madeira e todo mundo queria essa região para eles, né? E disputa de terra pelos habitantes da região. Nós vamos ver daqui a pouco que a passagem dessa ferrovia ela desapropriou não, ninguém tinha títulos de posse da terra, mas desalojou muita gente que morava nas cercanias da ferrovia. Então, o pessoal que tinha lá sua pequena horta, seu pequeno plantio, eles foram tirados dos seus lugares onde eles tinham o sustento da vida deles. E isso foi uma das causas que gerou essa guerra civil, a chamada Guerra do Contestado. Vamos para o próximo, por favor, ali. Bom, olha aí, isso aí é a síntese que a gente vê. Então, a gente vê o que era o Paraná em cima, do lado direito, que era Santa Catarina, embaixo, o Rio Grande do Sul, e essa área em marrom mais claro era exatamente a área contestada pelo Paraná e Santa Catarina. No fim, no frigir dos ovos, ela foi mais ou menos dividida equitativamente entre o Paraná e a Santa Catarina. Depois nós vamos ver como é que ficou essa divisão. Mas essa área mais clara aí era exatamente a área do contestado. Como as batalhas, as guerras, as lutas aconteceram nessa região contestada, foi por isso que se chamou a Guerra do Contestado. Tá? Vamos para a próxima, por favor, ali. Então, aí, ó. A Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado ocorreu durante a Primeira República, entre 1912, como eu falei, e 1916. Foi um pouco mais de 4 anos de guerra. Ela aconteceu na região do Contestado, entre os estados do Paraná e Santa Catarina. A guerra se deu entre os habitantes da região e o poder do Estado brasileiro. Então, quem realmente foi uma guerra civil? Foi o pessoal que morava nessa região aí, eles se rebelaram contra o governo federal e aí foi uma guerra civil, mais ou menos nos moldes do que aconteceu lá no Nordeste. Foi um pouquinho depois, mas foi a outra guerra, a Guerra de Canudos, mas foi mais ou menos entre o governo federal, que foi o que aconteceu em Canudos, e a população local, que também era a população que morava lá em Canudos, na Bahia, né? Só que aí foi entre o Paraná e Santa Catarina. Como que aconteceu o começo desse conflito? Os trabalhadores que construíram a ferrovia, então foi feita uma ferrovia que cruzava essas terras.
Ao término da construção, foram demitidos e não conseguiram mais trabalho ou dinheiro para retomar nas suas terras de origem. Então, mais de 8.000 pessoas, que eram as pessoas que foram as pessoas que construíram a ferrovia, eles simplesmente acabou a ferrovia, acabou o trabalho, não tinham mais dinheiro, não tinham como voltar para casa, e eles foram uma das partes que começaram a se revoltar contra o governo. Eles não tinham como sobreviver. Outra origem do conflito, os antigos moradores da região, ou seja, o pessoal que já morava lá, eles foram expulsos das suas terras e ficaram sem condições de sustentar as suas famílias. Então começou a gerar, tanto do pessoal que construiu, por parte do pessoal que construiu a ferrovia, quanto por parte do pessoal que foi desalojado pela passagem da ferrovia, começou um descontentamento geral. Mas um dos estopins dessa revolução foi a presença de líderes religiosos. Eles tinham tipo milagreiros, tipo Antônio Conselheiro. Repetiu-se quase que a história do Antônio Conselheiro lá do Canudo, só que isso aqui no sul. Essa presença de líderes religiosos de caráter messiânico insuflaram a revolta contra o poder constituído. Então, o pessoal se juntava, esses pseudos padres, né? Um tipo de santo lá, eles começaram a agitar o povo e daí começou a Guerra Civil. A gente vê aí, esse mapinha mostra mais ou menos, ele está numerado, está pequeno, não dá para enxergar direito, mas foram as várias cidades, os vários municípios em que houveram lutas, houveram batalhas entre esse pessoal, né, o pessoal que tinha sido demitido da ferrovia e o pessoal que tinha sido expulso da sua terra, contra as tropas do governo federal. Então, houveram tipo 16 batalhas, morreu gente para chuchu. Basicamente, parece que morreu mais gente nessa Guerra do Contestado do que em Canudos. É que ela foi pouco divulgada porque não teve, naquela época não tinha muito meio de divulgação, né? E Euclides da Cunha não foi nessa, né? Vamos para o próximo, por favor. Olha aí, ó. Então aí a gente vê a estrada de ferro, o traçado da estrada de ferro que vai de São Paulo, que ia de São Paulo até o Rio Grande do Sul. Abrindo-se um parênteses, essa estrada de ferro agora já não existe mais. Na realidade, existem pequenos trechos, mas o trecho original que ia de Itararé, Itararé é uma cidade no sul de São Paulo. Até Itararé chegava a ferrovia paulista Sorocabana. A Sorocabana chegava até Itararé, que é quase limite, é uma cidade que fica quase no limite entre São Paulo e o Paraná. Então, aí era Sorocabana, e aí começava, em Itararé, começava a estrada de ferro de São Paulo ao Rio Grande do Sul, que ia até Santa Maria. E a gente vê pelo traçado da ferrovia e os locais onde houveram as batalhas. Foi por isso, né, como nós vimos antes, que foi chamada a Guerra do Contestado, porque realmente as batalhas se deram naquela região do Contestado. O governo imperial queria integrar a área atual do Rio Grande do Sul ao resto do país. Quer dizer, o Sul sempre foi um problema para o Estado brasileiro, primeiro porque o pessoal de lá gostava de se rebelar. Outra, o pessoal queria ficar independente do Brasil. O pessoal do Uruguai também queria entrar nessas terras. Então, para evitar que esse terreno, principalmente da parte do Rio Grande do Sul, pertencesse, se ficasse independente ou fosse para outros países, Argentina, Uruguai, o que quer que seja, o governo, desde a época do Império, o pessoal queria colonizar. Ela foi colonizada inicialmente por alemães, depois por italianos. Mas o pessoal queria passar essa ferrovia para fazer com que mais gente fosse morar lá, de tal forma a poder integrar todo o território nacional para que ficasse, vamos dizer, tudo sendo um Brasil só, né? Então, ainda na época do Império, o engenheiro João Teixeira Soares projetou em 1887, quase no fim do Império, né, o traçado de uma estrada de ferro entre Itararé, como eu disse para vocês ali no sul de São Paulo, e Santa Maria, que fica mais ou menos, Santa Maria fica mais ou menos no centro de gravidade do Rio Grande do Sul, né? Era uma ferrovia de 1.400 e poucos quilômetros. Então, era uma senhora ferrovia. E normalmente ferrovia, já dessa época, ela sempre onde passa a ferrovia, ela aglomera
pessoas. Então, ela também servia como polo de habitação, de chamada de pessoas para morarem nessa região. Em 9 de novembro de 1889, poucos dias antes da proclamação da República, o imperador Dom Pedro II outorgou a concessão da estrada de ferro a um camarada chamado Teixeira Soares. Então, esse Teixeira Soares ficou encarregado de construir essa ferrovia. Sua construção teve início em 1897, tendo um trecho de 264 quilômetros entre Itararé e Porto União, sido construído em 1905. Você vê, desde que ele teve a concessão até que ele começou a construir esse trecho de mais de 260 quilômetros, demorou um bocado de tempo. Depois, a estrada de ferro parou, porque aí começou o tempo ficar meio quente entre o Paraná e Santa Catarina, no região onde ia passar a ferrovia. Então, em 1908, o Percival Farquhar é o mesmo cara que fez a madeira Mamoré, e mais ou menos na mesma época da construção da madeira Mamoré, em 1908, o Percival Farquhar adquiriu o controle da companhia da Estrada de Ferro São Paulo ao Rio Grande do Sul. Então, na realidade, quem foi o construtor real desde de 1908 foi o Farquhar, tá certo? Ele realmente era um grande empreendedor. Ele não só fez, como nós já vimos na última vez que eu falei aí, ele não só fez a madeira Mamoré, fez essa ferrovia, fez outros trechos de ferrovia aqui no Brasil e uma série de outros empreendimentos. Vamos para o próximo, por favor, Ari. Vamos fazer uma síntese para a gente ter uma ideia do que foi essa guerra do contestado, né? Ela começou em 12 de outubro de 1912 e foi até agosto de 1916. Como disse, a gente já falou várias vezes, aí na região do contestado. O resultado foi um acordo de limites. No fim do frigir dos ovos, houve um acordo de limites entre os governos do Paraná e Santa Catarina e houve a expulsão de parte da população que morava no lugar devido à passagem da ferrovia. Então, o pessoal que morava à beira da ferrovia simplesmente foram expulsos daquelas terras que eles usavam para viver. A gente vê que nessa figura número 1 aí, nessa foto número 1, são tropas federais que se deslocavam. Eles iam de Itararé de São Paulo, eles pegavam a Sorocabana e iam até Itararé. De Itararé eles pegavam a ferrovia e iam até os lugares das batalhas. Foi por isso que a gente chamou aí a guerra que chegou de trem, porque realmente os soldados eram transportados de trem até o local onde havia as batalhas. Para a gente ter uma noção das dimensões dessa guerra, forças combatentes, existia 10 mil soldados do Exército Encantado. Exército Encantado, eles chamavam o pessoal que lutava, o pessoal da região que lutava, eles se autodenominavam de Exército Encantado de São Sebastião. Então, cerca de 10 mil pessoas se rebelaram aí nessa época, nessa guerra. Para o lado do Exército Brasileiro, havia cerca de 7 mil soldados e mais 1.000 civis contratados. Eles contratavam esses civis, que estão mostrados aí nessa figura número 2, esses civis também eram conhecidos como vaquianos. O vaquiano era o pessoal que conhecia a região, conhecia as terras. O Exército não conhecia a terra. Parece que naquela época não tinha ainda GPS, então o pessoal, para se deslocar, eles precisavam de gente que morava na região para saber como fazer, como chegar, qual era o melhor caminho para chegar aos combates, para chegar aos revoltosos, né? Então, cerca de 1.000 pessoas, chamados vaquianos, foram contratados pelo Exército Brasileiro para guiar o exército para o local das batalhas, para o local onde eles deviam acampar e coisas assim. Então, havia cerca de 18 mil pessoas envolvidas nessa revolução, nessa guerra do contestado. Vamos para o próximo, Ari, por favor. Bom, aí. Como eu disse para vocês, o contestado era uma região de messianismo, ou seja, passavam tipos padres, uns santarrões passavam por lá,
E não tinha, a igreja não chegava naquela igreja católica, nenhum tipo de igreja, protestante, seja lá o que for, não chegava naquela região. Quem chegavam lá era um pessoal que passava de passagem, né? E eles chegavam lá e pregavam para o povo. E o povo ia atrás dele, ouvia o que eles falavam. O primeiro deles foi um italiano, um monge italiano chamado Giovanni de Agostini. Ele, aqui no Brasil, ele era chamado de João Maria, era o Giovanni Agostini, era um andarilho que peregrinou pelas Américas por mais de 30 anos. Para vocês terem uma ideia, ele passava de passagem, ele ficava algum tempo numa região e falava doutrina, falava o que o povo devia fazer, o que não devia, o que era pecado, o que não era, etc, etc e tal. Esse monge passou ali pelo contestado, ele agregou uma série de pessoas com as suas falas. Ele também dava remédio, quer dizer, era uma mistura de tudo, né? Dava remédio, dava bênçãos. E ele morreu nos Estados Unidos. Vocês imaginarem como ele peregrinou. Desde aqui do sul do Brasil, ele foi subindo, subindo, passou pela América Central e ele acabou morrendo, eu não me lembro em qual estado dos Estados Unidos. Depois dele, ele passou mais ou menos de 1843 a 1852 naquela região. Depois dele veio um tal de João Maria de Jesus. Todo mundo era Maria ali. Surgiu misteriosamente no Paraná e Santa Catarina, tendo vivido no local entre 1886 e 1908. Na ocasião, houve uma identificação. Então, o pessoal que morava lá pensava que era o primeiro monge que tinha voltado, etc. e tal. Também o nome era também João Maria. O outro era Giovanni de Agostini, também João Maria. Então, parecia que era um milagre. O cara tinha ressuscitado e estava falando outra vez com o povo. Mas, na realidade, era outra pessoa. Mas ele utilizava os mesmos métodos com curas por ervas, conselhos, águas milagrosas, etc. Depois esse João Maria sumiu. Aí apareceu outro José Maria de Santo Agostinho. Era um místico brasileiro do estado de Santa Catarina. Em 1911, ele pregou contra o Estado brasileiro. Então, ele arregimentou uma série de pessoas ali daquela região do contestado e ele meio que metia o pau na República. Pô, isso era uma coisa mortal, né? Porque a República não, evidentemente não queria mais que voltasse à monarquia. Então ele foi meio mal visto pelo poder central, mas era muito bem visto pelas pessoas do local, né, que também achavam que ele era um cara milagroso, etc, etc e tal. Quando as forças rebeldes lutaram contra os militares em Banhado Grande, ele foi morto. Nós vamos ver daqui a pouco como morreu esse José Maria de Santo Agostinho. Vamos para frente. Olha, alguns protagonistas dessa. Eu estou nos entretantos, depois, daqui a pouco a gente vai nos finalmente aí. Olha aí, alguns protagonistas dessa guerra do contestado. Aí está uma foto do José Maria e algumas virgens. Ele sempre era acompanhado de algumas moças, essas moças diziam ser virgens, elas se vestiam de branco e acompanhavam o José Maria, onde quer que ele fosse, ele sempre estava com essas moças do lado dele. Outro personagem que foi um personagem importante na Guerra do Contestado foi a Maria Rosa. Ela foi considerada a Joana d'Arc do Sertão. Nós vamos ver que depois que morreu o José Maria, essa moça, a Maria Rosa, ela dizia que recebia o espírito do José Maria e que ele ditava para ela o que deveria ser feito. E ela foi um tipo de uma condottiere do pessoal, né? A Joana d'Arc do Sertão. Tem aí o Vidal Ramos, que era governador de Santa Catarina, o Carlos Cavalcante de Albuquerque, que era o governador do Paraná, que também eram aquelas terras que estavam em litígio. Embaixo, os três monges do contestado, João Maria, que era o João Maria d'Agostini, o João Maria de Jesus e o José Maria. E naquela época, quem era o presidente do Brasil era o Marechal Hermes da Fonseca, tá certo? Então, os militares, pô, eles viam com péssimos olhos qualquer tipo de movimento popular, porque eles achavam que o pessoal estava querendo uma volta à monarquia, tá certo? Então, eles usavam a mão forte para lidar com esse tipo de revolta. Vamos para o próximo, por favor.
Olha aí, o Euclides da Cunha do Contestado. Eu chamei assim para o seguinte: o Euclides da Cunha, evidentemente, não foi para o contestado, não teve ninguém que, durante a guerra, essas batalhas do contestado, descrevesse essas batalhas, jornais ou coisa assim, mas teve um fotógrafo. Esse fotógrafo se chama Claro Gustavo Jansson. Acontece o seguinte: o exército ele era meio mal visto, porque eles, os jornais diziam que o exército tinha exterminado o povo lá do norte, tá certo? Na Guerra de Canudos. Então, o que fez o exército? Ele contratou um fotógrafo para, à medida do possível, fotografar as ações do exército lá na região do Contestado. Então, esse camarada, o Claro Gustavo Jansson, ele passou para a história por uma série de fotos que ele fez. Realmente não foi nada escrito durante essa época do contestado, mas foi muito bem exposto em fotografias o que aconteceu durante essa guerra. Na foto número 1, a gente vê a foto do Johnson com a esposa, e na foto número 2, o próprio Johnson. Embaixo a gente vê algumas fotografias aí do pessoal que se rebelava, do pessoal que ajudava o exército e tudo mais. Todas as fotos que nós vamos ver a seguir, eu acredito que tenham sido tiradas por esse claro Gustavo Johnson. Vamos para frente, por favor. Olha aí. Outro personagem famoso nessa guerra do contestado foi um tal de Alemãozinho. O cara que era meio branco, assim, com cabelo loiro, o pessoal costuma chamar de alemão, né? Antes e depois. Na verdade, esse alemãozinho, a história dele, eu estou fazendo, evidentemente, um resumo de tudo isso, porque se fosse falar, ia ficar muito tempo. Mas o alemãozinho pertencia à turma do contestado. E quando morreu o monge José Maria, que nós vamos ver como que ele morreu, ele assumiu o lugar de José Maria e ele lá aproveitou e ficou com as virgens do José Maria. Só que sabe-se lá se as virgens continuaram virgens, o fato é que ele se indispôs com a turma do contestado e ele foi expulso da região do contestado pelo pessoal de lá. O que ele fez? Ele pegou as moças, ele e as moças foram se juntar ao exército brasileiro, ele bandeou de lado. E na foto número 3, na foto número 2, a gente vê ele já junto com o exército e mais um pessoal que foi capturado. Mas ele não foi capturado, ele se entregou, ele e as moças se entregaram ao exército brasileiro. Na foto número 3, a gente vê o alemãozinho com o tenente Castelo Branco, quer dizer, ele já se dando bem com o tenente. Ele foi um traidor, no fundo, ele foi um traidor. Ele saiu de um lado e foi para o outro. E carregou com ele as moças. Né? Vamos para o próximo, por favor. Outros protagonistas é o Percival Farquhar, aquele que nós já conhecemos, aquele foi o construtor da Brazil Railway Company. Né? Na figura número 2, a gente vê o João Alberto Gomes de Sá, que foi o primeiro comandante do Regimento de Segurança do Paraná que participou do início da Guerra do Contestado. A primeira batalha, pelo lado do governo do Paraná, do estado do Paraná, quem chefiava as tropas do governo do Paraná era esse João Batista Gomes de Sá. Ele morreu, né, durante uma das batalhas. Nós vamos ver daqui a pouco. Como eu disse para vocês, na 3 é um grupo de vaqueanos, que eram os guias civis das tropas contratados para guiar o exército na ausência de cartas topográficas da área. E o principal protagonista dessa guerra foi a ferrovia do Contestado. Realmente, a ferrovia que veio desestabilizar toda a região. A construção dessa ferrovia, que foi um bem, deveria ser um bem para o Brasil, acabou gerando uma série de descontentamentos por parte da população que gerou, no fundo, foi ela que gerou essa guerra do contestado. Vamos para o próximo. Bom, falar um pouco da ferrovia. Como eu sou engenheiro ferroviário, eu gosto de falar de ferrovia. A construção da ferrovia São Paulo-Rio Grande do Sul foi de 1907 a 1917. Né? A Brazil Railway Company e a Southern Brazil Lumber and Colonization Company, na realidade, o Percival ele foi encarregado de fazer a ferrovia. Nós vamos ver daqui a pouco. Ele ganhou
para fazer a ferrovia, o governo não pagava para o Farquhar. O que o governo pagou para o Farquhar foi o seguinte: você faz a ferrovia e 15 quilômetros de cada lado da ferrovia, 15 quilômetros à direita e 15 quilômetros de terra à esquerda da ferrovia, ficava para o Farquhar explorar. Normalmente explorar a madeira, porque aquela região, como nós vimos logo no começo, era muito rica em madeira, tá certo? Então, porra, ele também fez a lumber, ou seja, uma serraria, uma fábrica que processava a madeira que ele tirava do lugar, né? E, além disso, ele fazia a Colonization Company. Ele pegava essas terras, depois de desmatado, depois de tirada a madeira, ele podia negociar essas terras com pessoas que estivessem interessadas em comprá-las. Então, era uma maneira também não só de fazer o trem passar por uma região que antes era praticamente desabitada, ou pouca gente, né, uma densidade demográfica muito baixa, ele, passando a ferrovia, ele também ficou encarregado de colonizar, ele vendia as terras. Acontece que muitas terras do sul, muito pessoal que morava no sul do Brasil, italianos, alemães, eles ocuparam toda aquela região do sul do Brasil e os filhos deles precisavam de mais terras. Então, normalmente, descendentes de alemães e italianos foram comprar terras nessa região. A construção começou no sentido norte e sul em 1897, e o trecho de 264 quilômetros, como nós vimos entre Itararé e o Rio Iguaçu, foi concluído em 1905. Em 1907, teve início a construção dos primeiros 50 quilômetros do trecho no território do contestado. Foi aí que recrudesceu a guerra. O pessoal que já não estava muito contente, aí que a hora que passou a ferrovia. Imagina, a ferrovia deslocou 15 quilômetros de um lado e 15 quilômetros do outro. Quem morasse nos arredores da ferrovia foi mandado embora. Teve que sair do terreno. Evidentemente, o pessoal ficou louco da vida e começou. Por isso que a ferrovia realmente foi o estopim principal da deflagração dessa guerra. E, como eu já disse para vocês, a estrada de ferro do Farquhar era o mesmo cara que fez a Madeira Mamoré. Não só foi o mesmo cara, como praticamente as ferrovias foram construídas quase que simultaneamente. Ele praticamente ele administrava a ferrovia, não é que ele era construtor da ferrovia, ele era um empreendedor, né, como nós já vimos antes. Passar para o próximo. Essa aí, assim como ele fez ações, ele vendeu ações da Madeira Mamoré, ele também fez ações na construção dessa Brasil Railway Company, né? E essas ações eram comercializadas nos Estados Unidos, na Inglaterra e etc. e tal. Então, na realidade, cara, ele era financiado através dessas ações, era financiado pela madeira que ele tirava do lugar, ele era financiado pelo terreno que ele conseguia vender depois de explorar a madeira, enfim. Não é à toa que a ferrovia saía de graça para o Brasil, mas para ele tinha para ele, Farquhar, era uma coisa muito rendosa, né? Vamos para o próximo. A ferrovia São Paulo-Rio Grande do Sul. Ela foi um barril de pólvora, como a gente estava falando, né? Com o objetivo de construir a estrada de ferro, precisava de mão de obra. Assim, muitas pessoas, eu esqueci de colocar o foram para a região. Como pagamento pela construção da estrada de ferro, já adiantei para vocês, o governo cedeu à construtora 15 quilômetros da terra de cada lado da via férrea, para que essa, através da Brasil Lumber e Colonization, pudesse explorar a madeira e colonizar essa área. Então, aqui na figura número 1, a gente vê Itararé, como eu disse para vocês, bem no sul de São Paulo, até onde chegava a Sorocabana, e ela se juntava com a São Paulo, Rio Grande do Sul, que ia até a Santa Maria. Como eu disse para vocês, quem conhece Santa Maria sabe, né? Fica bem no coração, bem no centro do estado do Rio Grande do Sul. E, após o término da construção, mais de 8 mil trabalhadores foram demitidos e milhares de camponeses expulsos das suas terras. Então, foi feita a bagunça, começou realmente a ser uma bagunça grossa a partir desse instante. Quer dizer, então, tinha muita gente sem ter o que fazer e sem ter como se sustentar. A gente vê na fotografia número 2 a estação de Itararé. Aí chegava a Sorocabana e começava a estrada de ferro nova. Vamos para o próximo, por favor.
algumas fotos aí. Olha, só para fazer um lembrete, eu numerei as fotos com quadradinhos azuis com números brancos. Vocês vão ver aí para frente alguns quadradinhos que estão em verde, são fotos que foram cedidas pelo Ivan Regina do nosso grupo. E realmente são fotos do contestado. Foi uma coincidência muito grande, que eu acho que a semana passada ou retrasada, ele colocou no grupo algumas fotos que não sei se ele sabia bem de onde eram. E por coincidência, como eu estava estudando para fazer esse trabalhinho, eu percebi que eram as fotos do contestado. Foi uma coincidência muito grande. Então, para homenagear e para contribuir aqui com o trabalho, eu coloquei algumas fotos que eram de propriedades do Ivan. E estão destacadas, em vez de ser o quadradinho em azul, é um quadradinho em verde. Vocês vão ver na frente. Então, no quadradinho número 1, a gente vê o pessoal, uma locomotiva com uma série de vagões transportando dormentes, a mesma coisa na número 2, para a construção da ferrovia. A gente vê na 3 uma ponte, havia uma série de rios que devia atravessar. A 4, a gente vê o trem passando por um banhado, quer dizer, o terreno também, às vezes, era inóspito, o pessoal tinha que passar por lugares que não eram tão simples assim de construir a ferrovia. Agora, diga-se, eu vou abrir um parênteses, a ferrovia não era tão reta assim, porque quanto mais curvas tinha, mais terreno o Farquhar ganhava. Então, essa ferrovia não foi um exemplo de ferrovia tal qual deve ser, ou seja, de percorrer um determinado percurso em um menor tempo possível, né? Às vezes ele incumpridava o caminho para ganhar mais terreno, principalmente se o terreno tivesse mais árvores. Mas isso é assim mesmo. Passar para o próximo. Olha aí, mais fotos aí sobre a construção da ferrovia. A gente vê, o pessoal usava os próprios troncos de madeira que eles tiravam da região para servir de sustentáculos aí da ferrovia. A gente vê na uma série de madeiras, que a madeira era local. Eles aproveitavam também a madeira local para fazer dormentes. A gente vê o transporte de dormentes na foto número 2. Na foto número 3, um pontilhão, uma ponte. O 4, o pessoal trabalhando. Na 5, também uma ponte, a locomotiva com o tender passando por cima dessa pontezinha. E na foto número 6, é uma estação férrea, que eu não me lembro mal o nome, está escrito aí, uma pizzaria está maior e eu não me lembro o nome, mas é uma estação ferroviária. As estações eram simples, tá certo? Não tinha o luxo que tem as estações das grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, etc. e tal. Mas era adequado ao uso que estava sendo feito para a ferrovia. Vamos para o próximo, por favor. A exploração da madeira. Vamos falar um pouco da madeira, né? Após a conclusão das obras do trecho catarinense da Estrada de Ferro, a Companhia Brasil Railways iniciou a desapropriação. Para vocês imaginarem o tamanho da terra desapropriada, foi 6.700 quilômetros quadrados. Era um bocado de terra, um bocado de árvore que tinha lá e um bocado de gente que vivia nessa terra. E essa terra era ocupada por poceiros que viviam na região entre o Paraná e Santa Catarina. O governo brasileiro, ao firmar o contrato com a Brasil Railway Company, declarou área como devoluta, ou seja, sem dono. Ninguém seria o dono daquelas terras. Evidentemente, ninguém tinha título de propriedade. Naquela época, o pessoal ficava onde podia. E o pessoal simplesmente foi desalojado. Na foto número 1, a gente vê uma Maria Fumaça, que era da ferrovia, e na número 2, uma árvore derrubada, para vocês terem noção do tamanho da árvore. Olha a árvore e o pessoal que derrubou. Realmente havia uma árvore gigantesca. Foi aproveitada muita madeira desse lugar. Vamos para o próximo, por favor, Ari. Mais fotos da mata cheia de árvores, da número 1, o pessoal serrando árvores. Dá uma olhada na pilha de madeira na foto número 2. Outra pilha de madeira na foto número 3. Essa foto número 3 é um exemplo da foto que nos foi cedida pelo Ivan Regina. Eu pus um quadradinho verde para dar o destaque. Então, vocês veem ao fundo uma locomotiva, a locomotiva passava e do lado dos trilhos existia um monte de madeira que era para ser carregado até a serraria.
E a própria serraria era de propriedade do construtor da ferrovia, era a Lumber, né? Olha aí, a gente vê, olha o tamanho do tronco que está em cima desse vagão plataforma. Ele é tão grande que era escorado por outros troncos menores. Vamos em frente, por favor, ali. Essa aí, ó, a foto número 1, a serraria, as tórreras, as pranchas, o trem. Essa aí é o processo, né? Lá embaixo a gente vê uma das serrarias, porque foram construídas várias serrarias, né? Então, para ficar mais fácil, a cada não sei quantos quilômetros, ele construiu uma serraria que era para aproveitar toda a madeira que era retirada daquela região. A gente vê na foto número 2, ao fundo, a serraria, e uma pilha enorme de toras de madeira. A foto número 3, outra foto que nos foi cedida pelo Ivan, mostra, para vocês terem uma ideia do diâmetro dessa tora de madeira. Dá uma olhada pela altura da pessoa, essa tora de madeira tem mais de 3 metros de diâmetro, deve ter uns 10 metros de circunferência, mais ou menos. Na foto número 4, uma série de toras de madeira, né, com o pessoal em cima. Essas toras de madeira estavam esperando para ser carregadas pela ferrovia até a serraria. E na foto número 5, a gente já vê pilhas e mais pilhas de tábuas, ou seja, a madeira já processada pela serraria. Essas tábuas eram levadas para outras regiões, por exemplo, para São Paulo, onde seriam usadas. Então, todo esse material pertencia ao construtor da ferrovia, pertencia à ferrovia. Então, com esse era o preço que era pago pela construção da ferrovia. Vamos em frente, por favor. A estação de Três Barras onde ficava aquela serraria que nós vimos agora. Então, essa é a estação de lá. Essa estação é uma foto mais recente, ela foi reformada. Na foto número 1, do lado a gente vê uma flechinha e tem uma locomotiva. Essa locomotiva pequenininha chama-se locomotiva de manobra. Era a locomotiva que fazia o transporte da madeira até a serraria. Não era uma locomotiva de linha, da linha principal. Era uma locomotiva auxiliar para levar as toras de madeira até a serraria. Um negócio interessante é a foto número 2, era feriado na serraria. Tinha um dia que era feriado na serraria. Que dia era? Era dia 4 de julho. Eles não comemoravam a independência do Brasil, eles comemoravam a independência dos Estados Unidos. Então é interessante, né? Quer dizer, a serraria era de um americano, né? Todo mundo que dirigia era americano, então eles festejavam o 4 de julho. E está aí uma foto que mostra isso. A foto número 3 dá uma ideia da quantidade de madeira que era gerada. Quer dizer, era um absurdo, né? Agora, uma pergunta que cabe, fica por ali, que gosta de discutir, foi vantagem desmatar isso? Né? Fica essa pergunta no ar. Eu tenho uma opinião. Mas olha quanta madeira foi retirada de lá. Na foto número 4 aquilo que eu falei para vocês. A gente vê a ferrovia e 15 quilômetros de cada lado da ferrovia era de propriedade do Farquhar e ele aproveitava toda essa madeira. E depois o terreno que ficava, ele vendia, ele fazia a colonização dessas terras todas. Né? E essas terras são terras que hoje são fantásticas, super produtoras de tudo. São terras do Paraná e Santa Catarina, que são dos estados mais evoluídos aqui do Brasil. Né? Vamos para frente. Olha aí. Por que a Guerra do Contestado não foi para a região disputada com a Argentina? Você lembra que a região disputada pela Argentina era aquela região que era chamada região de Palmas. Né? Por que a turma não foi para lá? A turma não foi para lá pelo seguinte: essa região que está nesse oval aí, número 1, ela foi vendida do governo brasileiro, ela foi vendida por uma série de imigrantes que vinham da Itália, que vinham do sul do Brasil, que eram alemães e italianos. Então, eram os filhos daqueles primeiros alemães, eles precisavam de terra, e eles compraram terras nessa região número 1, que é essa região de Palmas, tá certo? Então, foi por isso que a guerra não se espalhou para lá. Essa guerra civil, ela se deu mais onde está mostrada essa seta que indica essa parte em amarelo, que é nessa região que foi desapropriada. Aí o pessoal daí que sofreu
com a construção da ferrovia, tá certo? Então, são coisas interessantes. Quando a gente pensa na Guerra do Contestado, a gente não tem que pensar na guerra, na terra que era contestada. A gente tem que pensar na terra que foi desapropriada lá pela ferrovia, tá certo? Vamos para frente, por favor. Prometo que eu vou tentar ser rápido. A foto número 1, aspectos da população de Palmas. Palmas é aquela região que era realmente a contestada. Então, vocês veem que o pessoal daí, na foto, vê-se muitos trajes típicos do gaúcho e de colonos de origem alemã e italiana, que compraram boa parte, como eu falei para você, compraram boa parte das terras de Palma. E se vocês verem nas fotos número 2, 3 e 4, mostra esse pessoal lá da região de Palmas, esse pessoal de origem, maior parte de origem europeia e alguns gaúchos, a gente vê que eram diferentes daquele pessoal que estava no contestado. Esse pessoal procurava seguir a religião, na época, lá, a religião católica, então a gente vê as igrejas com as cruzes, etc, etc e tal. Tá? Eram pessoas e lugares distintos, apesar de próximos. Vamos para o outro, por favor. Bom, o começo da guerra, como nós vimos, foi em 1912. Então, finalmente, a gente chegou na guerra. Em outubro de 1912, chegaram a Curitiba as notícias sobre movimentos de jagunços. Eles chamavam o pessoal de jagunço. Aquele povo que tinha sido desalojado pela ferrovia, o pessoal chamava de jagunço. E esse pessoal estava se movimentando, chefiados pelo monge José Maria. Foi aquele último monge daqueles três. Eles estariam promovendo desordens nos campos. José Maria afirmava que apenas estava fugindo com sua gente da perseguição que estava sofrendo. Realmente, eles estavam sendo desalojados das terras que eles estavam morando, né? Ele rejeitou uma intimação do comandante do Regimento de Segurança do Paraná. Esse comandante era o João Gualberto, esse que está na foto número 3. Ele tinha convocado o José Maria para ir falar com ele, né, para que fosse ao acampamento das forças estaduais explicar o motivo da reunião de tanta gente armada ao redor da pessoa do José Maria. Mas ele se recusou a ir. Acompanhado por seus adeptos, o José Maria saiu de onde ele estava e ele foi para a cidade de Irani, essa que nós falamos um pouquinho antes de começar o papo, aí, né? Ele foi para a cidade chamada de Irani, que é lá no Paraná. Então, o José Maria, com a turma dele, saiu de onde ele estava e foi até Irani. E não foi conversar com o tal do João Galberto, que evidentemente ficou muito chateado, porque, pô, o cara tinha sido convocado para depor, o cara simplesmente saiu do lugar. Vamos para outra, por favor. Então, a Batalha do Irani. Essa foi a primeira batalha da Guerra do Contestado, né? O governo determinou o segmento da tropa, então o pessoal falou, pô, o cara não veio aqui, então vocês vão atrás lá do José Maria. Então mandou o João Galberto atrás do José Maria lá no Irani, onde estavam os rebeldes, entre aspas, né? Até então não tinha acontecido nada. A tropa se deslocou com um efetivo de 64 homens. No começo era pouca gente, eles não tinham ideia do vulto que a coisa ia tomar. Por volta das 6h30 da manhã, a pequena coluna foi atacada pelos fanáticos, pelo pessoal. Os rebeldes foram cercados e atacados com fuzis e metralhadora. O João Galberto levou até metralhadora. E nesse confronto entre fanáticos, entre aspas, e as tropas do governo do Paraná, o José Maria morreu, foi morto em combate. Porém, os jagunços superiores em número repeliram a tropa paranaense e mataram seu comandante. Então, tanto o José Maria quanto o João Galberto morreram nessa batalha do Irani. A gente vê na foto número 1 José Maria, na foto número 2, o lugar onde foi enterrado José Maria. Um negócio interessante foi o seguinte: eles enterraram, mas numa cova muito rasa, pouca terra em cima dele, porque o pessoal acreditava que ele ia ressuscitar. Para facilitar a ressurreição, eles puseram pouca terra para o cara conseguir sair de lá com mais facilidade, né? Então, correu o boato que ele realmente iria ressuscitar e que ele ressuscitou. Na foto número 2, a gente vê o enterro do João Galberto. O João Galberto foi colocado num caixão, colocado num vagão. Esse vagão ia levar ele lá para a terra dele, né? Eu não sei de que lugar do Paraná era o João Galberto, que é essa figura número 4, tá?
Então, essa foi a primeira batalha da Guerra do Contestado. Vamos para o próximo ali, por favor. Depois da Batalha do Irani, depois que acabou a batalha, após o combate, o grupo dos rebeldes, né, vamos chamar assim, se dispersou. Surgiu a crença que José Maria não morrera e que reapareceria na Cidade Santa. Então, eles eram muito crédulos, né? Então, eles acreditavam que o cara ia ressuscitar, como eu disse para vocês, ele foi enterrado numa cova rasa, e ele iria aparecer na Cidade Santa, como era conhecido o reduto dos rebeldes, ou seja, onde os rebeldes estariam, ele iria aparecer. Também os fanáticos mortos em combate ressuscitariam. Criou-se mais uma entidade mitológica, o Exército Encantado, ou o Exército de São Sebastião. E esse exército tinha uma bandeira, essa bandeira que vocês veem aí no número 3, uma bandeira branca com uma cruz verde, era a cruz do Exército Encantado, o Exército de São Sebastião. No início, só falta um pouquinho, obrigado, Ari. No início de 1913, formou-se em Taquarussu, é uma cidade de Santa Catarina, um novo acampamento, quer dizer, uma aglomeração do pessoal. A Virgem Teodora, ela escapou do alemãozinho, eu acho. A Virgem Teodora, a moça que vira em sonhos o monge, continuaria a comandar a luta. Então, a luta foi comandada nesse começo, nessa retomada da guerra, a luta foi comandada pela Virgem Teodora Ferreira dos Santos, né? Também que ela receberia as instruções do José Maria e ele ditava para ela o que o pessoal devia fazer. O pessoal era crédulo e foram atrás. Vamos para o próximo, então, Ari, por favor. Bom, então aí as batalhas, todos os locais aí, os locais onde houveram as batalhas, aí está numerado embaixo o nome da batalha, etc. E tal. Reparem que na seta azul tem a região de Palmas, não houve nenhuma batalha lá. Por quê? Porque lá foram, como eu falei para vocês, foram morar os imigrantes europeus que colonizaram essa região. Então, essa região, que era propriamente a região do contestado, na região propriamente dita do contestado, não houve batalha nenhuma. As batalhas ocorreram, como vocês podem ver, sempre muito próximas à região onde passava a ferrovia Itararé-Santa Maria, a ferrovia São Paulo-Rio Grande do Sul. A gente pode ver aí pelo traçado. Tá? Vamos para o próximo ali, por favor. Bom, aí a Maria Rosa, a tal da Virgem que recebia as ordens da Maria, né? Então ela era pintada como a Joana d'Arc, ela comandava todo aquele pessoal. Inclusive, essa foto número 2 é uma estátua que existe numa das cidades ali da região. Eu não me lembro exatamente, eu não sei se é Mafra, mas eu não tenho certeza. Numa das cidades em que ocorreram as batalhas, eles fizeram essa estátua. Até hoje pode ser vista. Por sinal, em Mafra, isso eu tenho certeza, tem uma estátua e tem um altar para o João Maria. Isso eu sei porque, como é uma cidade ferroviária, eu já passei por lá várias vezes a trabalho. Ainda hoje você pode ver a estátua do Zé Maria lá em Mafra. Engraçado, né? Uma coisa que permaneceu. De Itaquarussu, os rebeldes se espalharam e formaram muitos acampamentos na região. Então, eles se espalharam. O governo federal resolveu intervir novamente. Quer dizer, pô, era uma bagunça generalizada, então aí não foi mais o governo estadual, e sim o governo federal falou, bom, vamos acabar com essa brincadeira. Em 8 de fevereiro de 1914, as tropas de Santa Catarina e Paraná enviaram 700 soldados com artilharia pesada, até canhões o pessoal levou, canhões e metralhadores para Taquarussu, mas o local já estava deserto, ou seja, o pessoal dos rebeldes, o povo, ficou sabendo que o exército ia para lá e eles rapidamente saíram de Taquarussu. Todos tinham se mudado para Caraguatá, onde já havia cerca de 20 mil pessoas, quer dizer, a coisa tomou vulto muito, muito grande, né? Como eu falei para vocês, o grupo era comandado por Maria Rosa, a jovem visionária que dizia ser orientada por Zé Maria. Em pouco tempo, Maria Rosa já liderava uma formidável exército de cerca de 6 mil pessoas. Quer dizer, o negócio realmente aí a coisa engrossou, já não eram mais meia dúzia de revoltosos e meia dúzia de soldados que lutavam, já a coisa já tinha ficado com um vulto maior. Vamos para frente, por favor, ali.
Olha, olha o fotógrafo, aquele famoso fotógrafo que tinha sido contratado pelo Exército fotografando. A gente vê no número 1, a Taquarussu, uma daquelas cidades. A gente vê a foto. A gente vê, ó o Exército com burros puxando. O 3 é o pessoal chegando, eu já mostrei essa foto antes, o pessoal chegando de trem. O número 5 a gente vê. O número 4 é um desenho, né, da Joana d'Arc aí do Sertão. E a número 5 a gente vê. O pessoal foi lutar contra os jagunços até com canhão. Então, o pessoal, realmente, a coisa tomou um vulto sério. Muita gente morreu, né? A gente vê aí fotos dos canhões, né? E o pessoal amplamente armado. Vamos para o próximo ali, por favor. Batalhas, ataques e confronto. Durante os anos, os conflitos destacaram-se as batalhas. O Irani, que foi a primeira, combate de Espiva, Caraguatá, Taquarussu e combate em Santa Maria. Esse Santa Maria é uma cidade do Paraná, não é aquela cidade do Rio Grande do Sul, não. Santa Maria era uma cidade do Paraná e lá teve uma guerra, uma batalha muito grande, né? Na foto número 1, a gente vê os fanáticos da comunidade de São Sebastião. Então, a gente vê o pessoal lá. E na número 2, a gente vê tropas do Paraná a caminho da primeira batalha, você vê o pessoal acampado, né? E na número 3, os vaquianos, os tais as tais pessoas que moravam na região, conheciam bem a região, e eles ajudavam a dirigir o exército aí para aquelas terras que ninguém conhecia. Os vaquianos já conheciam melhor, né? Vamos para frente, por favor. Batalhas, ataques e confrontos. Então, aconteceu uma coisa engraçada. De março a maio de 1914, várias incursões governamentais foram feitas contra os rebeldes, porém todas sem sucesso. Então, o pessoal ali era tipo guerrilha. E, apesar do exército, evidentemente, ser muito melhor armado, eles não conheciam as terras, não sabiam como combater, qual é o melhor lugar para o combate, e apesar de estarem com menor quantidade de armas, mal armados, etc., o pessoal que conhecia o terreno se dava bem, apesar de tudo. Era uma guerra, tipo guerra de guerrilha, né? Um ataque das tropas federais em Caraguatá teve resultado desastroso e as tropas fugiram em pânico, quer dizer, eles colocaram o exército para correr. Como eu disse, apesar de eles estarem em menor quantidade de armas, etc., mais despreparado, o pessoal conhecia as terras, isso era fundamental. E foi interessante que a vitória dos rebeldes, elas começaram a se destacar e muita gente que não participava dos rebeldes começou a se aliar a eles. Por exemplo, nessa figura número 4, a gente vê o Aleixo Gonçalves, ele deixou a Guarda Nacional e se juntou com os revoltosos. Então, imagina, ele saiu da tropa oficial e foi se juntar com os revoltosos. O número 5 é um outro camarada, o Chico Ventura. Ele era um fazendeiro. Ele se juntou com mais 600 homens e foram ajudar os rebeldes. Então, quer dizer, as vitórias dos rebeldes começaram a ficar famosas na região e o pessoal, em vez de ajudar o governo, ia lutar junto com os revoltosos. E a gente vê aí na foto, número 6, o pessoal que estava se revoltando, né? Vamos para frente, por favor. Sabotagem. É tipo guerra de guerrilha, né? Então, a gente vê nas fotos número 1 e número 2, locomotivas descarrilhadas. Então, o pessoal deixava a locomotiva na linha férrea, de noite o pessoal chegava e jogava as locomotivas fora da linha, né? Com o número de rebeldes e os acampamentos crescendo, para se suprirem de comida, os caboclos começaram a atacar terras e sítios cultivados que tinham criação e gado. Quer dizer, esse fato do pessoal assaltar as próprias pessoas que tinham terra por perto, eles começaram também a ser mal vistos, né? Os rebeldes também fizeram atos de destruição, pondo fogo em casas e em serrarias da Sultan Brazil Lumber Corporation e vandalizavam as estradas de ferro. Então, aí a gente vê a estrada de ferro, a linha férrea, na número 3, totalmente destruída, uma ponte destruída. E eles atacaram cidades, destruíram cartório e lançaram um manifesto monarquista. O pessoal, por incrível que pareça, lançou um manifesto monarquista, que era tudo que o governo não queria que acontecesse, né?
O próximo, por favor. Olha, falar em madeira. Dá uma olhada o tamanho. Esse aí é um cedro, pô, uma madeira super nobre, uma madeira caríssima. Olha o tamanho, só para vocês terem uma ideia, essa foto número 1, o tamanho do cedro, né? Que o pessoal da Lumber estava serrando para ser cortado em tábuas, etc. E tal. A foto número 2, as fotos número 2 e número 3 foram cedidas pelo Ivan. Novamente a gente vê aquele monte de toras de madeira. E na número 3 a gente vê que a madeira era transportada para a locomotiva e seus vagões. E a locomotiva e os vagões levavam as toras para serem processadas lá na serraria da Lamba. Vamos para o próximo. A fábrica, a madeira e os ataques. A fábrica, mais uma vez, vista na figura número 1. A figura 2 e 3 também são fotos do Ivan. O Ivan achou que esse pessoal que está sentado aí jogando cartas fossem engenheiros. Na realidade, você vê que eles estão armados. Eles eram seguranças da Lumber. A Lumber foi atacada várias vezes. As serrarias eram atacadas. Então, eles contratavam um pessoal armado para quando viesse algum ataque dos rebeldes, eles reagiam. Então, esse pessoal, enquanto não tinha ataque, eles ficavam perdendo seu tempo bebendo e jogando carta. Está aí na figura número 2. A figura número 3 mostra um carregamento de toras de madeira. E na foto número 4, em 3 barras, onde era exatamente uma das serrarias, o exército lutando e se defendendo contra o ataque dos rebeldes. O pessoal queria destruir não só a linha férrea, como as próprias serrarias. Então, está aí tudo documentado por aquele fotógrafo. Vamos para a próxima, por favor. Olha, o transporte, então aí então as madeiras, as toras de madeira eram levadas até a fábrica, da fábrica desciam do trem e elas iam para ser processadas e viravam tábuas, enfim, madeira já processada, pronta para ser vendida para o mercado, principalmente o mercado do Sudeste, aqui São Paulo, mesmo Paraná, Santa Catarina também comprava, mas essa madeira toda era comercializada. E o terreno era desbravado. Né? Vamos para o outro, por favor. Greve dos trabalhadores da Lumber. Essa, me desculpe, mas você sabe por que esse pessoal da serraria fez greve? Por causa da comida. É engraçado, né? O Farquhar era um cara que ele não era relaxado. Ele contratava nutricionista para fornecer alimento para o povo que trabalhava lá. Agora, o povo que trabalhava lá, porra, não queria saber de nutricionista. A comida que era oferecida para eles não era a comida que eles gostavam. Então, um belo dia, eles fizeram greve. E um dos motivos principais da greve era a greve contra a comida que estava sendo fornecida pela Lumber. Está aí o negócio fotografado. Né? Havia outros motivos também, mas um dos motivos principais era a comida que o pessoal não gostava da comida. Vamos para o próximo ali, por favor. Bom, mais batalhas, ataques e confrontos. Bom, aí o governo começou a ver que a coisa ficou feia e resolveu a levar a sério, né? Inicialmente, o governo da República designou já um general Carlos Frederico de Mesquita, para comandar a ação contra os rebeldes. Caraguatá foi abandonado às pressas pelos revoltosos devido a uma epidemia de tifo. Evidentemente, a higiene devia ser precaríssima, né? E deu uma epidemia de tifo, então o pessoal saiu de Caraguatá. Porém, voltaram a se reunir na cidade de Santa Maria. Como eu falei para vocês, a cidade de Santa Maria não é aquela do fim da ferrovia. É uma cidade de Santa Maria no Paraná. Aí o general Fernando Setembrino de Carvalho foi nomeado para comandar as operações. Aí, o general falou, não, agora vamos acabar. Só para vocês terem uma ideia, cerca de 80% do exército brasileiro foi deslocado para a região do Contestado. 80% do exército brasileiro daquela época. Né? Pela primeira vez no Brasil também foram usados aviões para o reconhecimento do terreno. Então o pessoal levava não só metralhadora, canhão, mas eles também usaram aviões para fazer o reconhecimento do terreno, para ver melhor onde estavam os revoltosos. Uma coisa também que eu achei interessantíssima foi o general Fernando Setembrino de Carvalho, ele acabou com a guerra. E ele foi chamado o pacificador do contestado.
esse pacificador foi o responsável por não sei quantos milhares de pessoas que morreram. Mas, como quem escreve a história, quem ganha a guerra, né? Ele foi declarado o pacificador do contestado. Vamos para o próximo, por favor. Ó, o uso de aviões para o reconhecimento. Então, está aí os hangares. Na foto número 4, a gente vê 3 hangares com os aviões. E o pessoal aí da aviação. E tem na figura número 2 o capitão Ricardo Kirk. Esse Ricardo Kirk, cara, numa das ações de reconhecimento, o avião dele caiu e ele morreu, né? Então, o avião era bom, mas não era tão confiável assim, né? Mas, para vocês terem uma ideia como o governo levou realmente a sério essa guerra, essa revolta, o pessoal levou até avião, que era uma novidade para a época, né? Vamos para frente. O general Setembrino adotou uma nova postura. Então, ele fez uma nova maneira de combater. Ele evitava o combate direto. Em vez de atacar, e ele não conhecia o terreno, ele sempre levava a pior, ele usou como estratégia cercar os redutos rebeldes, evitando qualquer entrada ou saída na região. Então, ninguém entrava, ninguém saía, nem comida. A partir daí, então a coisa começou a ficar feia. A partir daí, um rebelde chamado Deodato Manuel Ramos, o Adeodato, se destacou na guerra, quer dizer, a Maria Rosa lá tinha morrido. Então, esse Adeodato se destacou na guerra e foi considerado como o último líder dos contestadores, né? E a gente vê na foto número 1, o personagem que está no meio é Adeodato, que ele acabou sendo preso, né? E na 2 e 3, a gente vê o grupo de vaquianos e guias civis do Exército contratados para guiar as tropas, né? Então, tá aí as fotos. Foi muito bem documentado, tem muitas fotos da Guerra do Contestado. Vamos para a próxima, por favor. Bom, o desdobramento final da guerra. Os revoltosos se juntaram na localidade, como já falei para você, de Santa Maria. E daí começaram a agir. Atacaram fazenda, eles estavam desesperados, eles estavam cercados, então onde eles estavam, eles pegavam comida de onde pudessem, roubavam gado, destruíam estações ferroviárias de Calmon, por exemplo, ela foi aniquilada, ela foi arrasada, essa estação. Passaram a ter o domínio de uma região de cerca de 250 quilômetros quadrados do contestado. Então, como nós vimos antes, o general Setembrino é que resolveu acabar com a parada. A gente vê na foto número 1 as tropas do Exército Brasileiro em forma, e a gente vê aí uma foto, uma charge, do que foi a chamada Páscoa Sangrenta. Em Santa Maria, no dia de Páscoa de 1915, houve o maior massacre, que ficou conhecido como Páscoa Sangrenta, por isso que aparece esse coelho todo ensanguentado aí. Foram mortos cerca de 600 rebeldes e queimadas mais de 5.000 casas. Então, realmente, o Exército pôs para quebrar. O Setembrino, o pacificador, resolveu realmente acabar com a brincadeira e matou mais de 600 pessoas. Esses números todos são números mais ou menos, né? Não tem assim uma contagem exata. O pessoal estima e coloca e a gente vai atrás porque não tem outro número para colocar. Vamos para frente. O desdobramento final da guerra, o cerco não deixava chegar comida aos rebeldes e assim aumentaram as rendições. O pessoal com fome, né, não tinha o que comer, então eles começaram a se entregar. E isso acabou minando a resistência. Com Santa Maria cercada, após 6 meses, com Maria Rosa morta em combate, finalmente a povoação caiu e Adeodato, esse que está no meio da foto número 2, foi preso. E acabou todo mundo se entregando, todo mundo foi preso, homem, mulher, criança. Então, essas fotos aí, a menos da 2, mostram todo o pessoal que era rebelde, eles se entregaram, eles não tinham comida, não tinham como se resistir, então a guerra acabou, porque realmente não tinha mais o que guerrear, não tinha mais como se alimentar e como se defender. Vamos para o próximo aí, por favor. O fim da guerra do contestado. Aí, tá aí a foto, o pessoal todo entregue, homem, mulher, criança. Quer dizer, a guerra não era só a guerra de homens ou mulheres, também tinha criança, eles arrastavam a família inteira junto, né? O contestado foi a Canudos, no sul do Brasil. Só faltou o Euclides da Cunha, como eu tinha falado para vocês no começo. Realmente, ninguém descreveu. Existem histórias que foram escritas depois,
da Guerra do Contestado, mas concomitante, algum escritor, algum jornalista que tenha acompanhado, isso não existiu. O que existiu, sim, foi o fotógrafo que foi contratado pelo Exército, mas como todo bom fotógrafo contratado pelo Exército, ele não fotografou as chacinas que ocorreram, ele fotografou o que mandava ele fotografar. E essa é uma das fotos do pessoal que se entregou. Vamos para o outro. Então, a paz entre Santa Catarina e Paraná não tinha nada que ver a Guerra do Contestado como a discussão entre o Paraná e Santa Catarina pelas terras. Mas, enfim, em 1916, no Palácio do Catete, né, que era no Rio de Janeiro, foi assinado o Acordo de Divisas, que a gente vê nesse quadradinho número 2 como ficou dividido Santa Catarina e Paraná. Essa linha vermelha mostra a linha de divisa entre os dois estados. E na 3 eu coloquei uma das locomotivas dessa ferrovia, que ela só operou de 1909 a 1942. Ainda existiram durante algum tempo alguns trechos da ferrovia operacional, mas na verdade, essa ferrovia ela operou de ponta a ponta mais ou menos durante 30 anos, não mais que isso. Depois ela simplesmente acabou. Vamos para o próximo. Isso aí eu chamei de contraponto. Que eu acho interessante a gente ver o que aconteceu e o que acontece. Não adianta ele só falar do passado. Eu acho legal ver qual a influência do passado no presente. Eu andei pesquisando e eu peguei a Gazeta do Povo, que é um jornal aí do sul do Brasil. Eu peguei uma notícia de 2 de setembro, agora, 2 desse mês aqui, desse atual mês, de 2023. Então, o título dessa reportagem da Gazeta do Povo, de agora, a ferrovia que promete revolucionar o agro bilionário do sul do Brasil. Então, algumas das frases. Falta de infraestrutura ferroviária tem afastado investimentos em grandes regiões produtoras do sul. Então, a turma está sentindo falta da ferrovia. Isso é agora, setembro desse ano, agora, há poucos dias atrás. Santa Catarina importa anualmente cerca de 5 milhões de toneladas de grãos dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para alimentar seus plantéis de aves e suínos. Então, eles trazem, e não tem que vir de caminhão. As regiões de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que juntas têm produto interno bruto superior a 200 bilhões de reais, sofrem com intensos problemas logísticos e enxergam investidores desacelerando a aplicação de recursos, migrando ou mesmo optando por regiões mais bem servidas de estradas e ferrovias. Então, por falta de ferrovia, a turma está saindo de lá. Então, você vê, realmente tinha sido uma visão na minha opinião, né? Uma visão de futuro a construção dessa ferrovia. Tanto que hoje, passado tantos anos, mais de 100 anos, a gente vê a falta que faz a ferrovia. Então, uma frase de uma das pessoas que foi entrevistada nessa Gazeta do Povo: hoje compramos grãos, principalmente milho, do centro-oeste do país. O trem reduziria em 28% o custo do transporte. Só por isso a ferrovia já se mostra viável. Então, essa é meio que a moral da história, né? Então, você vê, hoje realmente essa ferrovia faz falta. E tem uma última aí em homenagem ao Ari. Vamos para outra, Ari. O Ari não quer ser homenageado. Isso aí. Ó, para não dizer que eu não falei de arte, né? Porque o nosso grupo é de arte e história. Então, as crianças de um grupo escolar de Irani, recentemente, os professores falavam sobre as guerras, as batalhas do contestado, e eles contavam as histórias do contestado para as crianças que estudavam no grupo escolar, não me lembro como é o nome desse grupo escolar. E eles fizeram as crianças pintarem no muro da escola passagens da Guerra de Irani, que foi a primeira batalha que teve da Guerra do Contestado. Então, a criançada pintou a Maria Rosa, número 1, o Alemãozinho Traidor, na 2, a aparição de José Maria, né, que ele teria ressuscitado, a metralhadora, os combatentes, o João Maria, o monge José Maria, o trem e a bandeira do contestado.
Bom, essa aí foi só para terminar, só para não dizer que eu não falei da arte também. Agradeço a paciência de vocês, muito obrigado. Eduardo aí por ter me ajudado. Muito bom, Roberto. Parabéns. Obrigado, Moisés. Obrigado. Legal. Então, História, fica dito. história que a gente não conhecia. Aí. Ô, Muito Rui, bom, Fiquei Roberto. impressionado com Parabéns. isso. Muito Como bom, é que a gente Roberto. nunca tinha ouvido falar dessa guerra? Não, Muito interessante, Roberto. Valeu. Bom, mas Você vê, rapaz. desde antes o Brasil não perdeu a chance de fazer as coisas erradas, né? Você vê? Não, mas na verdade foi na minha opinião, foi uma visão de futuro. E Não, contrariou. mas executar é errado, né? Pois é. Agora, na minha opinião, eu achei que o desmatamento foi muito bem feito, porque você viu o PIB da região sul? Esse PIB a gente não vê no desmatamento que dizem ter na Amazônia. Bom, eu sei que isso é para um próximo programa, mas eu acho que se a coisa é bem feita, rende. O Brasil lucra com o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. O Brasil põe dinheiro em Rondônia, no Amazonas, no Acre, etc, etc e tal. Então, não, isso é para puxar o Ari fazer uma apresentação sobre esse tema. Pessoal, novamente, obrigado. Desculpa eu ter demorado mais do que devido. foi É que eu ótimo. gosto de falar muito. Mas E foi para o muito bom. Rui, você Parabéns. viu aquelas fotos? Aquelas fotos são do Contestado, cara. E eu acho que o autor delas é aquele fotógrafo que eu citei lá, Isso. viu? Tem a impressão que é ele. E ele depois ele ficou lá no Paraná e ele fez muitas fotos aí bonitas da região, tá certo? Ele foi um fotógrafo importante lá nessa época, até 1930, lá no Paraná, tá certo? Ele teve seu lugar na história da fotografia. Claro. Não, a A fotografia é uma imagem da história, né? É, exatamente. Catalina. Fala, Catalina. Muito interessante. Obrigada, Roberto. Ótima apresentação. Agora, uma curiosidade minha. O que foi que te mobilizou a buscar isso? Como é que você conheceu a história da Guerra do Contestado? Porque eu nunca tinha ouvido falar. Então, eu imagino assim, que você resolveu estudar isso. Não, eu tenho um defeito grave. Eu sou um leitor contumaz. Eu leio tudo. Tudo que me cai na mão eu leio. E já há muito tempo atrás eu tinha lido sobre a Guerra do Contestado. E outro dia nós estávamos falando da Madeira Mamoré e eu me lembrei de outra ferrovia que também causou na história do Brasil, que é essa ferrovia do Contestado. Então, eu leio bastante. Eu não sei, eu tenho eu praticamente não assisto filme. Eu tenho vários defeitos, entre os quais eu não curto muito cinema. Mas não é que eu não goste, eu realmente não ponho o meu tempo no cinema, mas eu ponho o meu tempo, eu leio muito. Quer dizer, eu acho, pelo menos em relação à média, eu leio muito. Eu já tinha lido bastante sobre o Contestado, li uns 2, 3 livros sobre o Contestado. Então, eu acho fantástico. E eu acho que é bom falar sobre o Contestado, porque muitos de nós, a maioria de nós, conhece Canudos, né? Conhece Canudos, por quê? Porque teve um escritor, teve um jornalista que foi lá e falou. Não teve nenhum jornalista que cobriu essa parte aí, então ficou pouco conhecida, né? Então, por causa eu já conhecia assim de algum tempo e gostei dessa história. E tinha ferrovia no meio, então eu gostei ainda mais. Com licença, um minutinho. O Roberto falou sobre a dúvida de onde seria o João Gualberto. O João Gualberto é de Curitiba. Inclusive, tem uma avenida hoje com o seu nome. Ah, é? Ele é um militar. Assim, ele era um militar muito benquisto. Ele tinha pretensões políticas. Ele estava pretendendo se candidatar a presidente da província na época, que era o governador, né? Mas acabou morrendo No Irani. na guerra do Irani. O féretro dele, como você viu, num trem totalmente decorado, lá cheio daquelas situações da época de féretro,
E ele foi, teve uma passeata, um féretro aqui em Curitiba homenageando ele naquela época, com bastante gente acompanhando. Interessante. Legal. E eu conheço Ok. um pouco também da história lá por ter vivido em Irani durante 2 anos, enquanto isso no meu início da vida profissional, e convivi com aquelas pessoas, isso já faz algum tempo, e muitas pessoas idosas lembravam do que teria acontecido com seus pais ou familiares na época de 1912, 1915. E é um tema muito estudado, realmente, tem muitos livros realizados sobre essa guerra e livros, cada um com um determinado enfoque, né? Tá. O primeiro que eu li era de um professor da USP, e o nome do livro seria Os Errantes do Novo Século, e trata da Guerra do Contestado. E esse professor, isso já faz uns 30 ou 40 anos que fez essa pesquisa, ele esteve a campo pesquisando sobre esse assunto, né? Tem muitos depoimentos de pessoas antigas sobre o assunto. Legal. E outra coisa interessante, essa questão dos profetas, né? Da parte religiosa. Veja que esse fato, e naquela época as coisas iam muito mais devagar, por causa as notícias demoravam muito a circular, então estava para passar o ano de 1900. Então seria como houve aqui com a gente, na nossa geração, a passagem para o ano 2000, onde aparecem muitas ideias milenaristas, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? Toda vez que o número muda aí de 100 em 100 anos, ocorrem essas coisas. E esses profetas, por aquele povo muito inculto e sem muito conhecimento, esses profetas, como traziam uma palavra, traziam bênçãos e remédios, eles eram muito admirados na época, né? E eles levavam as notícias de um povoado para outro, porque eles eram andarilhos, né? Errantes, como se diz. Mas é isso aí, é muito legal esse assunto também. Legal. Legal. Valeu, Mário. Boa. Obrigado. Isso aí. Boa noite, Roberto. Obrigada, viu? Boa noite, Obrigada Marisa. pela Obrigado a Foi vocês muito pela bom, atenção. Até parabéns a ao próxima aí. Roberto. Obrigado por me Até. aguentarem, hein? Parabéns, Roberto. Muito bom, viu? Muito bom, Obrigado, Roberto. Olha, Pedro. queria Abração. falar que na próxima semana, nós vamos ter a primeira apresentação sobre Saramago. E eu pediria para a Legal. Lúcia, você pode dar uma palhinha aí para a gente rapidinho? Ah, eu dividi em 2 etapas essa Aham. apresentação sobre Saramago. A primeira, que vai até ele ser consagrado como um grande escritor, porque passou muito tempo em que ele não era consagrado e não era conhecido. Ele só foi conhecido depois de 2 obras. Então, eu só vou até essa parte. O principal vem na segunda, quando eu pego várias obras dele e apresento para vocês. É isso. Legal. Pô, é um Fantástico. cara Então, fantástico, né? Ele ganhou o prêmio Nobel, né? Foi em 98. Cara fantástico. fantástico. Então, as próximas 2 semanas teremos Saramago com a Lúcia. Muito bom, Lúcia. Roberto, muito Obrigada. legal. Valeu, Ótimo. pessoal. Até a semana. Tchau. Tchau. Valeu. Valeu, tchau. Roberto. Valeu. Tchau. Tchau. Até mais. Obrigado. Até mais.